Pessoal do sétimo D, trazemos para vocês a aula 2 sobre população do Brasil. Veja bem, a população do Brasil ela é constituída hoje, de acordo com o IBGE, de 212 milhões de habitantes. Então nós temos 212 milhões de pessoas. Desses 212, a maioria das pessoas são mulheres. Veja bem um comportamento que existe na população brasileira. No Brasil, nasce mais homens do que mulheres. Só que a partir dos 20 anos, as mulheres se tornam maioria na população do Brasil. Isso ocorre porque uma grande fatia de homens morre antes mesmo de completar 30 anos. Então acredita o IBGE que as pessoas que nasceram a partir de 92, cerca de 30% desses homens não vão atingir nem sequer a faixa de 30 anos. Então 30% vão morrer antes de completar os 30 anos. Graças aos acidentes, ao crime. Então tudo isso faz com que as mulheres sejam maioria na população do Brasil. Mesmo nascendo mais homens, as mulheres são maioria na população brasileira. Goiás é um estado que tem pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então é mais de 7 milhões, mas eu coloquei aqui de forma generalizada. Desses 7 milhões de habitantes, nós temos eles distribuídos em 246 municípios de Goiás, né? O Brasil é um país que ele é populoso, pois existe uma grande população, mas é um país pouco povoado. Então vem para cá para a gente explicar esse processo aí, ó. Enquanto nós temos Minas, um estado com mais de 500 municípios, o estado com maior número de municípios, a Bahia com mais de 400 municípios, o estado de São Paulo, veja o emaranhado do estado de São Paulo. Nós temos aqui grandes vazios demográficos no norte. Olha aqui Roraima. Roraima é o estado com menor quantidade de pessoas e menor quantidade de municípios. Aqui existe apenas 15 municípios. Roraima tem apenas 1 milhão de habitantes, enquanto que São Paulo, sozinho São Paulo tem 40 milhões. Então, essa grande concentração de pessoas no litoral e esse grande vazio faz com que o Brasil seja pouco povoado. Pouco povoado. A que se deve esse pouco povoamento? Ao processo histórico de concentração de terras no Brasil. Então, cerca de 49% do nosso território está nas mãos de 1% da população brasileira. Então, as grandes propriedades, as grandes fazendas, esse processo histórico de não aceitação da reforma agrária no Brasil, isso fez com que a população do Brasil viva de forma concentrada nas áreas urbanas. Hoje, 84% da população vive nas áreas urbanas e apenas 16% vive no campo. E nós devemos analisar outro fator, que foi o êxodo rural, onde a mecanização do campo favoreceu ao grande processo migratório de saída do homem do campo para as cidades. Então, a partir de 70 até 1990, nós tivemos um grande movimento migratório do campo para as cidades. Vale ressaltar, então ficou claro para vocês essa relação de populoso e povoado. Então, o Brasil tem uma grande população, é um país populoso, pois tem 212 milhões de habitantes, ele é muito populoso, grande concentração de pessoas, muitas pessoas, mas o Brasil é pouco povoado. Isso ficou claro em que a população está concentrada no litoral e a região norte e centro-oeste é pouco povoado. Um exemplo claro disso daí é o nosso estado de Goiás. No nosso estado de Goiás, 91% desses 7 milhões vive nas áreas urbanas. Apenas 9% da nossa população vive no campo. O estado de Goiás é um dos estados onde a população rural é menor do que a população urbana. Apresenta-se uma pequena taxa de população rural, apenas 9%. E esse dado se deve ao processo de mecanização do campo ocorrido a partir dos anos 70. Outra questão que vale ressaltar para vocês, o que é população relativa, o que é população absoluta. 212 milhões de habitantes que estão nesses 27 estados é a população absoluta. Agora, esses 7 milhões que estão aqui em Goiás é a população relativa. Ficou claro para vocês? 212 é a população absoluta. É tudo.
todos os 212 milhões de habitantes que vivem em Goiás é a população absoluta. Já os 7 milhões que vivem em Goiás, que é apenas uma parte dessa população, esses 7 milhões é uma pequena parte desses 212 milhões, é a população relativa. Então, absoluto é o todo, relativo é o que relaciona a uma área, né? Veja bem, o Sudeste é a região com a população relativa de maior concentração. Ou seja, relativo ao Nordeste, relativo a Goiás, é uma parcela do todo. Absoluto, todo. Relativo é uma parcela. Ok? Vale ressaltar também os movimentos migratórios do Brasil. O movimento migratório ele pode ser interno e ele pode ser externo. Então, o movimento migratório interno são os processos de movimento da população dentro dos estados. Por exemplo, Goiás é um estado que teve na sua formação a entrada de pessoas de São Paulo e da Bahia. São Paulo, Bahia e Minas Gerais são os 3 estados que contribuíram com a formação do povo de Goiás. Agora, quando Goiás tinha o Tocantins em seu território, o povo que construiu a formação do povo tocantinense se deve à forte entrada de maranhenses dentro do estado de Tocantins. Então, os movimentos internos são os movimentos de entrada e saída de população de um canto para outro. Esse movimento é chamado de movimento interno. São os movimentos apenas dentro do próprio território, né? Então, olha, veja bem, Goiás recebeu população de Minas, São Paulo e da Bahia para formar o seu povo. Esse é o movimento interno. Agora, os movimentos externos são os movimentos de população de entrada e saída do nosso país. Vale ressaltar, por exemplo, os imigrantes. Os imigrantes é a população que chega em um local que não é o seu país de origem. Esse é o imigrante. No Brasil, nós tivemos a grande entrada de alemães na região sul, né? Por isso nós temos uma população de maioria branca na região sul, forte entrada de alemães. Nós tivemos forte entrada de italianos no estado de São Paulo. Nós tivemos forte entrada de franceses no estado do Maranhão. Então nós tivemos forte entrada de holandeses no estado de Pernambuco. Então tudo isso favorece ao processo de imigrantes, pessoas que imigraram para o Brasil. Agora, emigrantes são os que saem do nosso país. Nós temos os exemplos, talvez vocês sejam pequenos, não vão lembrar, mas nos anos de 2002 a 2006, nós tivemos um forte processo emigratório em que muitas pessoas deixaram o Brasil para emigrarem-se em destino aos Estados Unidos. As pessoas acreditavam que emigrando para os Estados Unidos, os brasileiros emigrando para os Estados Unidos ou para a Europa, elas conseguiriam uma melhor condição financeira. Isso se deve à valorização dessas moedas em relação ao nosso, que é o real. Bem, então assim nós encerramos. Quantos minutos nós temos de gravação? 8 minutos, né? Então nós temos 8 minutos de gravação. Vale ressaltar então que Goiás tem 246 municípios e que o Brasil é um país pouco povoado, se nós formos relacionar esse processo. Forte abraço.